Bom dia, amigos e amigas que nos prestigiam hoje, nessa manhã do dia 11 de outubro de 2023, para acompanhar, verificar em loco mais uma etapa do processo de análise de situação de Israel-Hamas, né? Esse conflito aí que não é novo, né? É antigo, mas que ganhou capítulos adicionais aí, importantes nesse último final de semana e que tem sensibilizado todo o sistema internacional e a sociedade brasileira. Nessa manhã, nós vamos contar com 3 profissionais, 2 militares do Exército e um doutorando em Ciências Militares na ESEMI, que vão auxiliar a dar mais luz para poder entender realmente o que está acontecendo nesse conflito, quais são os atores, visões geopolíticas, visões estratégicas, alguns palestrantes falando mais sobre conflitos, outros sobre terrorismo, outros sobre geopolítica. Nós iniciaremos a nossa live com João Gabriel, que é um doutorando aqui em Ciências Militares da ESEMI. Ele vai falar um pouco da geopolítica do Irã e reflexos no Oriente Médio, tentando fazer alguma aproximação com algo que está acontecendo na faixa de Gaza. O João Gabriel ele já fez o mestrado nessa área, ele tem muita capacidade, ele tem muito potencial, já pesquisa sobre o assunto há muito tempo, e eu tenho certeza que o que ele for apresentar, ele vai, digamos assim, ele vai auxiliar a sociedade a compreender melhor o fenômeno. Depois do nosso doutorando João Gabriel, faremos uma apresentação com o Coronel Morgado, que vai falar sobre os conflitos árabes israelenses, com foco voltado na expressão militar. Coronel Morgado já é instrutor da ESEMI há muito tempo, tem uma experiência enorme na parte de doutrina e operações militares. Tenho certeza que ele vai contribuir e muito à sociedade para poder realmente compreender, tentar, né, fazer uma aproximação desse conflito na expressão militar. E finalizando a nossa live, nós teremos o Major Salóis, que vai falar um pouco sobre aspectos relacionados ao terrorismo, sem aprofundar muito sobre o tema, que é um tema extremamente complexo e sensível e que vemos que a mídia realmente está explorando muito esse tema atualmente, e vai falar na parte de combate ao terrorismo, o que Israel pode fazer, quais são as probabilidades devido à sua larga experiência nas Forças Especiais Brasileiras em combate, treinamento de combate ao terrorismo. Com certeza é um militar que ele vai aportar um conhecimento bastante grande. Após as apresentações, daremos um intervalo de 15 minutos, né, para o pessoal beber uma água, esticar a perna, tomar um café e ir para o banheiro, e faremos ali os nossos debates ali com os 3 palestrantes prontos aí para poder responder as perguntas aí que porventura possam e com certeza devam acontecer. Tá bom? Então, a nossa manhã de hoje está organizada dessa forma. Eu vou chamar agora para iniciar a palestra, o nosso seminário, o nosso doutorando João Gabriel. João Gabriel, muito prazer contar com você aqui, tá? É sempre uma honra, uma oportunidade muito grande contar com profissionais, pessoas que dedicam boa parte do seu tempo para poder estudar fenômenos sociais, e particularmente você que está fazendo doutorado aqui na ESEMI, um civil fazendo doutorado na ESEMI. Isso aí é bastante gratificante, que se destina boa parte do seu tempo para entender o que está acontecendo ali naquele lugar tão intricado que é o Oriente Médio, né? Agora eu vou deixar a apresentação com você, tá, João? E o tempo agora é todo seu. Espero que vocês gostem da palestra do João Gabriel. Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Minha apresentação ela tem a ideia de demonstrar um pouco da geopolítica do Irã para a região do Oriente Médio, né? Apresentando principalmente os
fatores que influenciaram nesse conflito, né? Meu nome é João Gabriel, eu sou bolsista da CAPES, né? Doutorando no programa, também sou membro do Núcleo Brasileiro de Estratégia de Relações Internacionais, né? E pesquisador também do NAC, na Escola de Guerra Naval, né? Só passando. Inicialmente abordando alguns aspectos gerais, antes de entrar na ideia da geopolítica, principalmente do Irã, né? A República Islâmica do Irã foi formada após a Revolução de 1979, né? Mas ela tem frequentemente apresentado, né, aspectos internos, né, frequentes protestos de oposição, né? Além disso, existe um forte influência do xiismo dentro do Estado iraniano, né? Ele também tem como seu principal tomador de decisões o líder supremo, né? Dessa estrutura, né? Também existem alguns cargos também que são eleitos, com o caso do presidente do parlamento, né? E também a economia iraniana também sofreu também algumas questões afetadas pelas sanções econômicas. Mas inicialmente eu gosto de abordar como um jogo de escalas, né? Principalmente agora desse início abordando a influência na geopolítica iraniana de alguns fatores externos ao Oriente Médio, né? No caso do Irã e o Ocidente, a gente tem grandes disputas entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, né, ao longo da história. Estados Unidos junto com questões internas iranianas, né? Mas num aspecto mais nessa apresentação eu queria focar mais no aspecto das sanções econômicas e algumas disputas entre Estados Unidos e Irã, né? As sanções econômicas afetaram principalmente a economia iraniana e algumas das suas estratégias. Além disso, eles também têm influência tanto de Rússia e China, devido a alguns interesses econômicos, militares e energéticos. Energéticos aqui, como eu quero demonstrar, tem o interesse da China pelo petróleo iraniano, mas também tem o interesse do Irã no seu desenvolvimento do seu programa nuclear, sendo até pessoa de assistência ao longo dos últimos anos na história de Rússia e China também, né? Além disso, vocês conseguem ver. Além disso, vocês conseguem ver também observar aqui interesses militares, onde eles conseguem observar o interesse de compra de armamento desses países pelo Irã, né? Agora abordando mais o aspecto regional do Oriente Médio em relação ao Irã, né? A gente tem uma área que a gente chama de eixo de resistência, né? Esse eixo de resistência, principalmente uma ideia que o Irã tem utilizado, principalmente uma área onde ele consegue resistir à influência dos Estados Unidos e de seus aliados. Quando eu digo aqui seus aliados, um exemplo é a Arábia Saudita, né? Esse eixo da resistência, ele é formado tanto por estados como Síria, no caso do Irã, como também atores não estatais, como no caso vocês podem observar como o Hezbollah, no Líbano, né? Mas abordando alguns principais estados aqui especificamente, né? A gente consegue ver no caso iniciando com a Síria. A Síria, no caso, é um aliado estratégico para o Irã, né? Principalmente devido à influência regional. Além disso, a gente consegue observar na Síria uma cooperação com a Rússia devido aos interesses desses dois estados em manter o regime sírio de Bashar al-Assad no poder. O apoio iraniano ao regime sírio e alguns grupos armados, alguns atores não estatais, pode ser observado por dois atores. Um não estatal, no caso a gente pode observar a influência do Hezbollah, esse grupo libanês que eu vou abordar mais à frente, né? E também a Guarda Revolucionária Islâmica também ter apoiado algum desses atores dentro na Síria, né? O Bahrein, né? A gente pode observar também algumas tendências, algumas notícias que a gente consegue observar ao longo dos anos, que o Bahrein tem criticado e tem acusado algumas influências iranianas e apoio a alguns grupos. O Bahrein, no caso, ele é governado por um regime que não é aliado iraniano, principalmente mais próximo da Arábia Saudita, que é um adversário do Irã, mesmo com recentes aproximações, né? A gente consegue também observar o Líbano, também ao norte, ao norte de Israel, que a gente vai abordar mais na frente nesse mapa, né? O principal ator no Líbano que tem um apoio iraniano é o Hezbollah. Ele, no caso, ele tem, além a influência, novamente, do mesmo ator, que eu mencionei anteriormente, da Guarda Revolucionária, o Hezbollah é uma força política, social e militar dentro do Líbano. Ele consegue atuar, ele tem membros eleitos para a política do libanesa, também tem atuação na sociedade iraniana, né? E, além disso, o Hezbollah, ele causa preocupações relacionadas ao Israel, principalmente na parte norte do território, de possíveis ações, como a gente tem presenciado as preocupações israelenses nos últimos dias, né? A gente pode também observar um outro país que tem sido influenciado pelo Irã, porém, num momento mais recente, né, que é o Iraque, né? Inicialmente teve a guerra Irã-Iraque, a gente conseguiu ver, devido após a Revolução de 1979, né, alguns efeitos de temores no Oriente Médio de essa revolução ser exportada para outros países, né? Isso acabou causando algumas rivalidades, que levou, por exemplo, à guerra entre Irã e Iraque, né?
Porém, após o período de Saddam Hussein, né, eles conseguiram observar o aumento da influência iraniana dentro do Iraque, e sendo principalmente sendo expandido após a saída dos Estados Unidos, sendo apoio a alguns grupos xiitas nele, né? Esse apoio iraniano, novamente, é feito pela Guarda Revolucionária, né? Mas principalmente com uma subdivisão dela, né? Uma estrutura interna, que é a Força Quds. Ela forneceu treinamento e fornecimento de alguns tipos de armamentos e equipamentos militares para alguns grupos armados, né? A Guarda Revolucionária e esses grupos foram importantes para conseguir conter a expansão no passado do Estado Islâmico, né, no Daesh, né? Um membro importante da Força Quds, que foi importante para as estratégias iranianas para o Oriente Médio, né, que foi o Soleimani. Esse comandante da força, né, ele tinha o objetivo de remodelar a influência do Oriente Médio em favor do Irã, sendo uma forma disso de conseguir aumentar a influência de Teherã nessa região. Dessa maneira, o Irã conseguia provocar essa crescente influência em diferentes partes do Oriente Médio, né? A gente consegue ver um outro ator também que tem disputa histórica com o Irã, que é a Arábia Saudita, né? Em alguns momentos distintos, a gente consegue observar esses temores, essas tensões em alguns aspectos. Por exemplo, a gente pode ver no período da Hajj, nesse período da peregrinação, existem temores da Arábia Saudita de peregrinos iranianos provocarem algumas instabilidades internas ao território saudita, né? Também existem preocupações da exportação da Revolução Iraniana para a Arábia Saudita, historicamente, né? Principalmente devido às críticas que o regime de Teherã faz à monarquia saudita, né? Existe também uma disputa entre xiismo e o arabismo, né? No caso, o arabismo a gente consegue observar que é uma vertente islâmica predominante na Arábia Saudita, né? Principalmente na região da província oriental, onde ela é uma região estratégica para a Arábia Saudita, essa área, por causa da sua produção petrolífera, né? Existem temores do regime de Riad que existe essa expansão iraniana sobre alguns grupos nesse local, né? Existem também acusações do Irã em relação à Arábia Saudita, da influência da Arábia Saudita sobre alguns grupos separatistas dentro do Irã, mas à frente eu vou abordar aí esta parte, né? E também, mais recentemente, né, no início do ano, a gente pode observar um retorno das relações diplomáticas entre esses estados, né? Isso aconteceu no início do ano de 2023. Aqui, abordando mais focado na questão palestina, né, nessa área da Palestina, né, o Irã tem o interesse de influenciar nesse tema, principalmente por ser um tema relacionado principalmente ao mundo árabe. O que eu quero dizer com isso, né? O Irã consegue, através disso, aumentar sua influência nas regiões do Oriente Médio, só que os países no mundo árabe não conseguem realizar umas críticas a essas ações iranianas. Por quê? Caso ele conseguisse fazer essas críticas ao apoio iraniano a esses grupos, por exemplo, na Palestina, ou aos palestinos, pode ser observado como uma ação de apoio ao Ocidente, no caso que eu digo aos Estados Unidos, por exemplo, ou a Israel. Isso não seria bem, isso não é bem visto por alguma parcela do mundo árabe, né? O apoio iraniano é aliado a alguns grupos palestinos, né, como a gente pode ver ao Hamas ou à Jihad Islâmica, né? E quando eu digo aqui nessa parte aliança estratégica iraniana, por quê? Né? Caso Israel, por exemplo, tivesse algum objetivo de realizar alguma ação contra o território iraniano, ele precisaria considerar essas ações desses grupos contra o território israelense. Mas é importante salientar, como nos outros atores não estatais, o Irã apoia esses grupos, mas eles têm suas próprias agendas, seus próprios objetivos. Não necessariamente o Irã tem total controle sobre esses grupos, apesar de realizar o apoio, né? No caso do Iêmen, a gente consegue observar novamente uma disputa entre Irã e Arábia Saudita, né? A gente consegue ver o território no Iêmen, né, na parte sul da Península Arábica, mais ao sul. A gente consegue ver uma posição estratégica do território, principalmente devido ao Estreito de Bab el-Mandeb, né? Isso levou ao interesse de alguns grupos nessa área, principalmente ao grupo Houthi, que levou a alguns problemas e algumas instabilidades internas do Iêmen, né? O governo do Iêmen era apoiado pela Arábia Saudita, né? Porém, desde 2015 existe uma intervenção militar da Arábia Saudita para conseguir conter as ações dos Houthi e a influência iraniana, né? Com o apoio dos Estados Unidos também, né? Já o Irã, ele consegue ter também, ajudar esses Houthi, além da sua guarda revolucionária, né? Com a questão também de apoio de alguns atores não estatais, como no caso do Hezbollah também, né? Isso demonstra também uma tentativa, nos últimos anos, de expansão desse eixo de resistência que eu falei anteriormente, né? Novamente, existe o apoio através do fornecimento de equipamentos militares, né? Ou de armamentos, né? Além disso, os Houthis têm realizado
realizado nos últimos anos algumas operações e ataques contra o território saudita e algumas áreas de interesse, principalmente contra a infraestrutura petrolífera. Isso acaba causando alguns problemas de diferentes, podendo alcançar diferentes escalas, por exemplo, no preço do barril do petróleo ou do mercado petrolífero. Recentemente, existem algumas discussões para um cessar-fogo permanente neste conflito, mas ainda estão em conversas iniciais. Mas, novamente, esse grupo Houthi, ele tem um apoio iraniano, só que, por exemplo, eles têm seus próprios objetivos e demandas, como os outros também que eu mencionei. Aqui na escala um pouco mais interna iraniana, eles conseguem ver a questão de dois exemplos de rivalidades internas que existem no Irã, né? Os quais vê o caso do Cuzistão e no caso do Sistão-Baluchistão, né? No caso do Cuzistão, existe uma região com temores de influência externa de alguns grupos separatistas, né? Essa região é estratégica para o Irã, por ter recursos naturais, né? E alguns oleodutos também, né? No caso do Sistão-Baluchistão, existem preocupações de influências externas nessa área, principalmente da Arábia Saudita, com a preocupação devido à grande presença de maioria sunita nele, né? Do wahhabismo, dessa maneira a influência desse wahhabismo para a favor da Arábia Saudita, né? E esses grupos separatistas têm realizado algumas ações que podem afetar a segurança interna iraniana. Em alguma dessas ações, pode observar que são realizadas contra a Guarda Revolucionária Islâmica, né? Mas como é a estrutura militar, né, do Irã, necessariamente, né? O líder supremo, né, que eu falei anteriormente, ele é um comandante-chefe dessas Forças Armadas, né? Após eles conseguem ver o Estado-Maior das Forças Armadas, que tem uma ideia de cooperar para auxiliar na cooperação a diferentes forças militares iranianas, que mais à frente eu vou apresentá-las, algumas, né? Existe o Conselho do Supremo de Segurança Nacional, que é formado por diferentes lideranças iranianas. Essa parte é principalmente pelo presidente, líder do parlamento iraniano, né? Existe também o Ministério de Inteligência e Segurança, que tem o objetivo principal focado na parte de inteligência de Teherã. Existe o Ministério do Interior, que tem a atuação principalmente de segurança interna, né? Mas também existe o Ministério de Defesa e Logística das Forças Armadas, né? Que é interessante que ele atua principalmente numa organização e gerenciamento da indústria de defesa iraniana, e existem algumas organizações dessa produção, dessa indústria iraniana sob o seu controle, sob o seu controle, sim, né? Esse tem como objetivo, né, obter uma independência em relação ao mercado externo, né, e desenvolver essa indústria de defesa iraniana e auxiliando as aquisições iranianas. Novamente, lembrando aqui, existem grandes dificuldades de aquisições iranianas devido à imposição de sanções econômicas contra o país, em diferentes atores internos iranianos e também devido a diferentes motivos, vamos dizer, né. Aqui é um histórico de gastos de defesa entre de uma fonte do Military Balance, né? Eu achei interessante a gente observar, né? Ter esse histórico de gastos. No ano de 2022, a gente consegue observar um aumento do gasto militares do Irã, que teve, comparado aos outros anos, quase que, por exemplo, se comparar com o ano de 2020, praticamente mais que dobrou a quantidade. Já comparando com Israel, já é um nível superior. Ele mostrando esse dado indicativo, né? Mas a estrutura dual que a gente pode observar das Forças Armadas iranianas. Ele tem duas forças separadas. Ele tem o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica da República do Irã, né, que eu falei anteriormente, que tem atuado principalmente na região do Oriente Médio e nas suas políticas externas, né? Ela é subdividida sobre força naval. Essa força naval tem algumas suas estratégias assimétricas, utilizando barcos de pequeno porte para velocidade com nível de velocidade, atuando principalmente no Golfo Pérsico, desde 2007, principalmente no Golfo Pérsico, e também atuando em conjunto com a Marinha das Forças Regulares iranianas no Estreito de Hormuz, né, sendo essa diferença de regiões onde as duas atuam, né? Já a Força Quds é uma força, vamos dizer, pode ser considerada de elite dentro da Guarda Revolucionária, né? Ela tem atuado principalmente na política externa dessa força ali e com atores externos, né? Estando presente em diferentes áreas do Oriente Médio, auxiliando os atores não estatais, né? Além disso, vocês conseguem observar também, dentro dessa organização, existem membros que são especializados em determinados países ou regiões para atuarem, né? E, além disso, vocês também conseguem ver a Força Aeroespacial. Essa Força Aeroespacial ela tem grande presença dentro dos seus equipamentos de Vant. Além disso, essa força tem grande quantidade de capacidade de mísseis, né, desenvolvendo delas. E também, além disso, vocês têm a Força Terrestre, né? A Força Terrestre da Guarda Revolucionária também, novamente, tem as suas estratégias de guerra assimétrica em si, né? Mas, especificamente, existe uma força dentro dela, que é a Força de Resistência Basij.
Essa força de resistência Basij, ela atua em diferentes partes da sociedade iraniana, principalmente na escala interna do Irã, né? Dessa maneira, essa organização consegue atuar em diferente escala, tanto interna como externamente, né? Importante salientar esses números de membros, né? Essa estimativa de membros de cada uma dessas forças, né? Novamente, foi através do Military Balance, né? Esses dados, né? Que a gente consegue observar que a Guarda Revolucionária tem, no total, 190 mil membros, né? Já as forças regulares iranianas, né? A gente consegue ver que ela tem em torno de 420 mil membros, né? Essa parte ela tem formada pelo Exército, Marinha, Força Aérea e Força de Defesa Aérea, né? Porém tem algumas características diferentes das forças e da Guarda Revolucionária, né? O Exército iraniano tem são forças mais convencionais, né? Novamente, a Marinha, diferente de identificar também a Marinha, diferentemente da Força Naval da Guarda, ela tem uma atuação mais convencional, com barcos não necessariamente de pequeno porte e de submarinos. Além disso, ela é importante para uma estratégia que o Irã também tem de diplomacia naval com outros estados, né? A Força Aérea também iraniana, né? Ela tem uma capacidade, pode ser considerada limitada devido à necessidade de dependência no mercado externo e as suas aeronaves serem consideradas como desatualizadas devido à dependência desse mercado, né? Existe também a Força de Defesa Aérea, que é uma força que composta por radares, no caso, e também de proteção do território iraniano, né? Essas duas forças têm muito mais a ideia de proteção do território iraniano, né? Uma característica também da Força de Defesa Aérea é que os radares dela são colocados, as suas defesas aéreas são colocadas em alguns pontos específicos, como, por exemplo, em instalações nucleares e na capital, a capital, né, Teherã, né? Porém, isso devido a algumas características do próprio relevo do país e a extensão dele também, né? Aqui abordando só mais à frente o corpo da Guarda Revolucionária, né? Especificamente, né? A gente tem o Ministério da Paz da Arã, né? Da Guarda Revolucionária, né? A guarda também é formada pelo Conselho Supremo, né? Que tem a ideia de organizar as áreas de comando e do Ministério, né? A introdução também é interessante que ela atua na proteção dos ideais da Revolução Iraniana e nos interesses do país em diferentes áreas de escala. Novamente, lembrando, a atuação, por exemplo, em diferentes escalas pode ter atuação tanto interna, como no caso da Força Basij, por exemplo, tanto também na escala externa, como no caso da Força Quds, né? Existe uma forte influência ideológica dentro dela, né? Também é importante salientar que a Guarda Revolucionária Islâmica também é uma força política, econômica e militar iraniana, força política, porque seus membros são eleitos para cargos políticos dentro do Irã, força econômica, que devido aos efeitos das sanções econômicas, algumas empresas tiveram que saíram do Irã. A parte dessas economias, essa parte dessas empresas foram adquiridas pela Guarda Revolucionária. Isso levou a Guarda Revolucionária a ser um importante ator econômico dentro do Irã. Além disso, ela também, graças a essa questão econômica, ela tem um nível como posso dizer, de independência em relação ao orçamento de defesa iraniano também. E militar devido exatamente à proteção territorial, tanto na escala interna, como a sua atuação com alguns países aliados, como a Síria, como também alguns atores não estatais, como no caso do Hezbollah do Líbano, né? Aqui são algumas conclusões, né, específicas, pode observar. Né? As Forças Armadas têm uma estrutura que eu chamo de dual, né? A principal força que a gente pode observar do Irã é principalmente o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, né, que é uma força estratégica para as ações em diferentes áreas, pode ser política, como eu falei no slide anterior, pode ser militar, política, econômica, né, porém é uma força de destaque, principalmente da atuação iraniana no Oriente Médio, né, que acaba influenciando a geopolítica desse país, é a Força Quds. Essa Força Quds do Irã, né, essa que a gente pode considerar como de elite, ela opera como na política externa iraniana, é um importante instrumento iraniano, né. A desconfiança também, existem algumas desconfianças de alguns representantes iranianos em relação às forças militares regulares, né, que estão no nome de Artesh em si, né, podendo provocar, né, o desenvolvimento de algumas rivalidades internas, né. Além disso, como eu falei anteriormente, com o envolvimento, por exemplo, da Guarda Revolucionária relacionada dentro da economia iraniana, né, ela também provocou o desenvolvimento da indústria de defesa do país também, né, buscando sempre, nacionalmente, ter essa independência em relação ao mercado externo. Mas em relação à atuação do Irã na geopolítica, por exemplo, na região do Oriente Médio, a gente consegue observar que o Irã provoca algumas instabilidades no Iêmen, no Bahrein, na Arábia Saudita, no Iraque, no Líbano, no Síria, e a gente pode observar recentemente também na Palestina, né? Mas, novamente, os grupos atores não estatais, que a gente observa os grupos atores não estatais que observa, né, eles têm suas próprias agendas também, né? O apoio iraniano não necessariamente ele vai controlar essas organizações em si, né? E, além disso, né, existe a importância de outra organização para as estatais iranianas, né, que é o Hezbollah no Líbano, né? Além disso, existe uma intenção, normalmente, aquela ideia do eixo de resistência, de contenção
dos Estados Unidos e da proteção da influência dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e aliados, né? E, além disso, o eixo de resistência pode ser observado também, né, como uma estratégia do Irã também de defesa, de segurança também. Também existe, né, movimentos internos iranianos que acabam provocando a instabilidade dele, né, com notícia e com relatos de alguns atores iranianos acusando atores externos, dentre eles a Arábia Saudita, por exemplo, de influência, né, e provocando também devido a protestos contra o regime político de Teherã, né. Mas, novamente, né, o Irã tem sofrido os efeitos das sanções econômicas dos últimos anos. Isso a gente consegue observar, principalmente devido, né, essas sanções foram impostas devido ao programa nuclear, o desenvolvimento da capacidade de desenvolver mísseis balísticos, DLC, o apoio a grupos armados no Oriente Médio e a violação dos direitos humanos. Mas, novamente, as sanções econômicas afetaram a economia do Irã, mas acabaram provocando um outro efeito, que é o quê? Provocou que a Guarda Revolucionária Islâmica se tornasse um ator importante para as ações econômicas do país também, além da política externa, né? Existem alguns acordos também, o China e a Rússia, demonstrando a influência desses dois atores na geopolítica iraniana, né? E alguns adversários que a gente consegue observar como históricos do Irã. Estados Unidos, que a gente consegue ver o Irã tendo essa intenção de conter a presença americana dentro do Oriente Médio, né? Ainda pode ser considerado como um rival histórico a Arábia Saudita, na influência dentro do Oriente Médio, né? E também a gente consegue perceber também algumas outro adversário, Israel também, contra as suas estratégias regionais. E aqui eu termino a apresentação, né, apresentando algumas referências em si, né, sobre o que eu levei a pesquisa. E obrigado pela atenção. Bom dia a todos. É um prazer estar podendo conversar com a audiência de tão alto nível sobre uns assuntos que são de interesse da nossa sociedade no que diz respeito à defesa nacional. E aqui nós vamos abordar um pouco sobre o conflito árabe-israelense e o conflito israelo-palestino. E mais à frente eu vou explicar o motivo de eu separar em conflito árabe-israelense e conflito israelo-palestino, abordando principalmente a expressão militar desse conflito, né? Tem que passar. Vamos lá. Bem, falando do conflito árabe-israelense, eu queria destacar aí basicamente 4 grandes eventos, né, os principais eventos aí que eu destaquei nesse período, né? O primeiro é a Guerra de 1948, ou também conhecido como a Guerra de Independência de Israel, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e é estabelecido o Estado de Israel, é escolhido lá a região onde Israel se encontra no momento. É um conflito de alta intensidade, né, onde Israel ele se depara contra agentes estatais. Então, é uma guerra de Israel contra agentes estatais, né, com países envolvidos. Nós temos Iraque, nós temos Líbano, nós temos Egito, entre outros, né? Conflito que dura alguns meses até o seu término, que consolida ali a independência de Israel, podemos dizer assim.
partimos para o próximo conflito, que é a Guerra de 56, ou também a Guerra do Sinai, ou a Guerra do Suez, onde novamente temos um conflito de alta intensidade, onde novamente Israel se contrapõe a agentes estatais, né? É uma guerra que dura dias, né? Um pouco mais de uma semana, em torno de quase 2 semanas ali, né? Mas, novamente, um conflito de alta intensidade, com emprego da expressão militar como um todo por agentes estatais. Depois de 56, nós vamos para 1967, onde nós temos a Guerra dos 6 Dias, né? Onde, novamente, é caracterizado por um conflito estatal, Israel contra estados, um conflito de alta intensidade, como o próprio nome diz da guerra, dura 6 dias, com grande emprego da expressão militar durante o conflito, né? E, por último, destaco ali em 1973 a Guerra do Yom Kippur, né, que durou ali em torno de 3 semanas, e, novamente, um conflito de alta intensidade entre agentes estatais, onde Israel ele se defronta com agentes estatais nesse conflito. E a Guerra de Yom Kippur, principalmente, ela é um marco ali no estudo da doutrina militar, porque ela demonstra ali, podemos dizer, uma evolução da doutrina militar, onde isso é muito bem descrito no livro do Alvin H. Toffler, né, Guerra e Antiguerra. Dali sai um conceito que foi incorporado por vários países, Estados Unidos incorporou como conceito operacional, nós também aqui no Exército Brasileiro incorporando, que é o Airland Battle, ou Batalha Ar-Terra. E ele digamos assim, um foco de estudo de desenvolvimento da doutrina militar, esse conflito do Yom Kippur. Então, destaquei aí 4 grandes conflitos, começando lá em 48, indo até 73, onde nós tivemos no conflito árabe-israelense, como característica, um conflito de alta intensidade entre agentes estatais. A partir de 73, essa característica muda. E aí eu começo a chamar de conflito israelo-palestino. E qual é a grande mudança da característica desse conflito? Ele passa a ser um conflito de baixa intensidade, onde Israel começa a enfrentar agentes não estatais, principalmente, né? Onde a guerra assimétrica tem a sua característica, onde começam a entrar ações de terroristas, o foco na guerra irregular, na contra-insurgência, né? E aí eu destaco aí uma série das principais ações que eu pude destacar, começando lá com a Operação do Rio, do Rio Litune, se não me engano, faltou a memória aqui ali no Líbano, né? Tem a primeira intifada, nós temos aí a Operação Chumbo Fundido, a segunda intifada, e entre muitas outras que a gente poderia destacar. E aí a gente começa a ver a atuação de vários agentes não estatais, como Hamas, Hezbollah, Al-Fatah, que faz com que a característica do conflito mude completamente. E aí Israel, que já estava consolidado com uma força militar extremamente poderosa, né, começa a ter que se adaptar a sua força militar para esse combate assimétrico, para esse combate irregular, para ações contra terror, né? E ele começa a desenvolver uma série de ações. E, da mesma forma, esses grupos não estatais começam também a desenvolver técnicas, táticas e procedimentos para começar a instigar, ou, como a gente conhece na doutrina, a provocar o terror, provocar a insegurança na população de Israel. E começa a despontar como um grande fator aí desse conflito a famosa que a gente tem chamado a guerra informacional, né? A gente sabe que o ambiente operacional ele é dividido em 3 dimensões, né? A dimensão física, humana e informacional. E a dimensão informacional, principalmente nos últimos anos, vem adquirindo uma importância muito importante, tendo em vista aí os avanços tecnológicos que ocorreram nos últimos anos, né? E, desde então, essa guerra informacional ela é
tão importante quanto a manobra física. Então, a manobra informacional e a manobra física são extremamente importantes no conflito. E aí a gente chega no conflito de hoje, né, que nós estamos aí vendo acontecer, que é o conflito entre o Hamas e Israel, né, que ele é mais um capítulo dessa guerra de baixa intensidade, de um conflito de baixa intensidade, de Israel contra um ator não estatal, né? Porém, a gente começa a ver, né, uma evolução nas técnicas, táticas e procedimentos utilizadas pelo Hamas, né? E que são frutos principalmente das evoluções tecnológicas que ocorreram nos últimos anos. Vimos aí, quero destacar o uso de drones, né? E uma das primeiras ações que foram realizadas pelo Hamas foi um ataque com drones a postos de observação, postos de monitoramento de Israel, que visavam exatamente cegar, né, a inteligência israelense no momento do ataque. Vimos a utilização de gliders e paragliders. Nos chama a atenção a capacidade que Hamas teve de conquistar, por exemplo, na foto mostra, organizações militares, inclusive conquistando destruindo tanques Merkavah 4, que são tanques de última geração, tanques extremamente poderosos, né? Isso demonstra que foi uma evolução nas técnicas, táticas e procedimentos que o Hamas teve aí para dos últimos anos, né? Porém, a característica principal do conflito ela não mudou desses últimos anos, de 73 para cá, que é um conflito de baixa intensidade de um agente não estatal contra Israel. E essa ação, se a gente pegar o que diz a doutrina, e logo em seguida o Major Salós vai abordar isso aí com mais propriedade, né? Quando a gente verifica ali as fases para um atentado terrorista, né? E aí são 7 fases, tá descrita aí, a gente vê que essa ação ela não foi executada em pouco tempo, ela foi planejada, ela foi ensaiada, isso demanda muito tempo. A quantidade de material que foi empregado nessa ação demonstra uma preparação longa, um planejamento longo para o desencadear dessa ação, né? Foi algo extremamente planejado e executado com uma sincronia, né, que demonstra meses e meses de ensaio, de preparação, talvez até mais de ano, para a execução dessa ação. E aí vem as nossas dúvidas. Tá? E a partir de agora, o que esperar do conflito, né? Com o que vai acontecer, né? E a gente tem debatido isso aqui. Tudo depende da liberdade de ação que Israel está adquirindo. Ele está fazendo aí a sua manobra informacional para aumentar a sua liberdade de ação, porém, ele também tem que tomar cuidado para não perder essa liberdade de ação, ou seja, a sua ação, a sua resposta, ela tem que ser enérgica, ela tem que ser dura, vai ser enérgica, vai ser dura, porém, com cuidado de não extrapolar, a fim de que não perca a liberdade de ação que ele tem adquirido aí, fruto do ataque que sofreu do Hamas. E o Hamas, por quanto tempo ele vai ter capacidade para manter esses ataques? Até quando? O que ele vai fazer, né, daqui para frente? São dúvidas aí que a gente está discutindo, que estamos debatendo. Qual a situação dos reféns é um fator extremamente complicador nesse conflito, né? Então, continuaremos monitorando esse conflito para verificar quais serão as evoluções para que possamos analisar os fatos aí que ocorrerem. Dessa forma, eu encerro a minha palestra, tá? E nos encontramos daqui a pouco na parte do debate. Bom dia.
Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma satisfação muito grande estar aqui debatendo um assunto que assusta, né, de maneira geral, a humanidade pela intensidade que as coisas aconteceram aí no último final de semana. Mas antes da gente aprofundar os debates sobre terrorismo, doutrina militar tratando de terrorismo, operações de prevenção e combate ao terrorismo, eu gostaria de fazer uma lembrança para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. No início do século XXI, nós tivemos um Estado que sofreu economicamente, que teve perdas econômicas, teve baixas, em razão de um atentado, de um incidente sobre um ícone da sua estrutura econômica. É provável que muitos daqueles que estão nos acompanhando agora tenham levado suas mentes diretamente para o dia 9 de setembro, para o dia 11 de setembro, quer dizer, de 2001. Mas eu estou falando do incidente da plataforma P-36 da Petrobras, que também ocorreu nesse mesmo ano, que nós tivemos 11 mortos. Foi uma cena marcante no Brasil. A P-36 ela era o ícone do tamanho da Petrobras na época, mas a gente lembra muito pouco da P-36. E a gente lembra muito bem, talvez alguns que estão nos acompanhando, lembram exatamente até onde estavam na hora do atentado às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro. E por que eu faço essa chamada inicial, né? Porque o terror, o atentado terrorista, o ataque terrorista, ele tem justamente esse objetivo: provocar o medo, causar o terror e impactar diretamente nossas mentes. No dia 12 de setembro, quem estava embarcando diversos voos regionais aqui dentro do Brasil dobrou sua preocupação, sem saber direito o que tinha ocorrido no dia 11 de setembro, no dia anterior. Então, percebam como o fenômeno do terrorismo, seja lá onde ele foi praticado, como ele consegue impactar de maneira geral a humanidade. E é um fenômeno bastante complexo, a sua compreensão. A gente pode falar do terrorismo como uma técnica de subversão, a gente pode fazer uma análise do terrorismo como um recurso operacional, como uma alternativa da luta armada, como uma operação de guerra irregular, como uma estratégia militar. É um fenômeno extremamente complexo, mas que realmente impacta a todos e exige da sociedade, do Estado, uma resposta eficaz para esse tipo de atentado. E não somente uma resposta eficaz para esse tipo de ataque, mas uma estrutura para prevenir esse ataque. O problema é, para eu prevenir, eu tenho que saber exatamente o que é isso aí. E a dificuldade de uma definição clara sobre o que é terrorismo. Então, nós temos a definição da lei brasileira, nós temos a definição da doutrina militar terrestre, nós temos a definição de diversos think tanks espalhados pelo mundo que se dedicam exclusivamente ao estudo do terrorismo, mas a dificuldade de ter uma definição clara sobre o terrorismo dificulta, né, se torna um obstáculo na construção de uma estrutura para antever, mitigar e evitar um atentado terrorista. A gente está falando de um fenômeno que é extremamente complexo, que é subjetivo, que é politicamente sensível, é um fenômeno global, mas com diferenças de manifestação dentro das diversas regiões do mundo. O terrorismo, para uns, ele é libertador, para outros, ele é ameaçador. Então, essa dificuldade de definição, ela acarreta numa deslegitimação dos anseios daqueles que praticam o ato terrorista e também na criminalização do anseio daquele que está praticando o ato terrorista. Mas uma coisa consensual, né? O ato terrorista em si, ele tem como objetivo disseminar o medo pelo uso da força física, ou pela ameaça do uso da força física, com o objetivo de impactar
a política e a sociedade para fins distintos, né? Como nós falamos aqui anteriormente. Pode ser um fim religioso, pode ser um fim político, pode ser um fim social, mas o objetivo do ato terrorista é justamente esse: causar o medo, disseminar o medo pelo uso da força física. E o que a gente viu no final de semana, o objetivo dos ataques no final de semana foi justamente esse. Não somente pela dimensão do ataque, mas pela coordenação do ataque. Né? É impensável você estar numa festa e, de repente, você vê uma série de pessoas voando, pousando de paraglider e fazendo uma ação extremamente coordenada, né? Eliminando civis indiscriminadamente. Da mesma forma como as cercas da faixa de Gaza foram rompidas, uma centena de palestinos que cruzaram para dentro do território de Israel, alguns provavelmente terroristas, que agora estão soltos dentro do Estado de Israel e que vai exigir do Estado de Israel uma resposta interna no seu Estado, onde vai se provavelmente aumentar o nível de segurança e restringir liberdades para que se possa caçar esses terroristas que entraram no território israelense. E, naturalmente, as pessoas passam a ter um medo, porque não sabem onde esses elementos estão. Então, o objetivo do ato terrorista, ele foi alcançado. A sensação de medo, né, que, de alguma forma, faz parte da rotina, né, do povo de Israel, ela agora está muito maior. E esse atentado, pela estrutura como ele foi definido, o Coronel Morgado apresentou isso muito bem, as 7 fases do atentado terrorista, a gente percebe que não foi algo planejado de uma hora para outra, nem num curto espaço de tempo. É uma seleção ampla dos alvos, um levantamento de inteligência das vulnerabilidades do ator, o qual eu vou planejar o atentado, tudo isso aí foi levantado de forma a atingir de maneira contundente o Estado de Israel. Mas essa forma de realizar o atentado terrorista, ela não é nova. Nós temos o que aconteceu em novembro de 2015 na França, com planejamento que era um possível atentado no Stade de France, onde os terroristas do Estado Islâmico não conseguiram adentrar o Stade de France e depois engajaram diversos alvos já pré-selecionados em Paris e em Saint-Denis, culminando depois com a tomada do Teatro Bataclan, com uma série de baixas civis e tomada de reféns. Nós tivemos o que aconteceu em Mumbai, na Índia, em 2008, extremamente coordenado, né? Então, esses atentados, eles mostram uma sofisticação da atividade terrorista, a qual começa a suscitar certas dúvidas, né? Por exemplo, onde esse pessoal foi treinado, patrocínio externo, alocação de recursos, alocação de material, produção de meios de combate, os foguetes. Existe um vídeo do Hamas que foi divulgado no domingo, que aparecia integrantes do Hamas executando atividade de mergulho de combate, com um circuito fechado a oxigênio. Não é uma atividade prática desportiva, não é uma atividade comum que se encontra naquela região. Então, exige o treinamento. E aí a gente está falando de algo muito mais amplo do que só o atentado, por mais crítico que o atentado, que o ataque possa ser. O ataque terrorista, ele faz parte do que a gente considera, do que a gente chama do ciclo da atividade terrorista, onde você tem a radicalização, o recrutamento, o financiamento, a logística do ataque, a preparação do ataque, o ataque propriamente dito e depois a exploração na mídia. O fortalecimento da opinião pública, a onipresença dos meios de mídia, a disseminação extremamente rápida nas mídias sociais, tudo isso favoreceu a propagação do medo
e do terror. Imaginem se o 11 de setembro tivesse ocorrido nos dias atuais. Naquela época não tinha WhatsApp. Imagina nos dias atuais, a gente na fila do aeroporto vendo um avião sequestrado, batendo num prédio. O pavor que isso causaria no aeroporto, de imediato. Então, percebam como essa relação do ataque terrorista com a dimensão informacional, né, quando a gente entende um ambiente operacional sob a perspectiva da doutrina militar terrestre, a gente divide o ambiente operacional em 3 dimensões: a dimensão física, a dimensão humana e a dimensão informacional. Então, percebam como essa relação de um ataque terrorista executado na dimensão física, ele tem uma preponderância, um efeito muito grande na dimensão informacional. E um efeito a longo prazo, porque naturalmente a sensação de medo ela vai aumentar, a resposta do Estado que sofre o atentado, ela tende a ser uma resposta enérgica e duradoura. Então, a atividade terrorista ela é muito maior, como eu falei, do que o ataque, e ela precisa, né, de alguma forma, do oxigênio da mídia para que se sustente. 2014, 2015, 2 revistas eram compartilhadas nas redes sociais de maneira muito amigável e com uma apresentação muito próxima do que algumas minorias do Ocidente precisavam ou queriam ouvir. Uma delas era da BIC e a outra era Inspire, ambas produzidas pela Al-Qaeda e pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico possui uma grande quantidade de contas em Twitter, outras redes sociais como Telegram, WhatsApp, para que ele disseminasse o ódio? Não necessariamente, mas para que ele identificasse fissuras psicossociais, aspirações não atendidas por diversos motivos e conseguisse despertar naquelas pessoas onde as suas aspirações sociais não foram atendidas pelo Estado, despertar nelas uma identificação com a causa palestina. Né? É bom a gente deixar claro que a causa palestina ela não é o Hamas, e o Hamas não é a causa palestina. Mas a partir do momento que eu utilizo aquela causa para angariar o apoio, seja o apoio na dimensão informacional, o apoio para fins de financiamento, o apoio para os foreign fighters, que são os guerreiros estrangeiros, né? Pessoas que estão dispostas a lutar por aquela causa, mesmo não tendo vínculo cultural ou ideológico. Né? Nós vimos muito foreign fighters na guerra da Síria. E também tivemos alguns foreign fighters também agora no conflito da Rússia e da Ucrânia. Então, utilizar essas técnicas para angariar o apoio, isso tem ocorrido, tem, de alguma forma, sensibilizado parcelas de núcleos populacionais mundo afora, sobretudo núcleos marginalizados, como eu falei, minorias identitárias que não tiveram suas aspirações atendidas pelo Estado e que, de alguma forma, favoreceram a manipulação por aqueles que pretendem radicalizar e praticar um atentado terrorista dentro daquilo que a gente chama do ciclo da atividade terrorista. Ainda falando do ciclo da atividade terrorista, do desenvolvimento dessa atividade, a gente não pode esquecer do que hoje nós chamamos de nexo crime-terror. Né? Então, nós temos o fato da cooperação entre organizações criminosas e organizações terroristas, nós temos o fenômeno da transformação daquela organização criminosa que se transforma em organização terrorista e organização terrorista que se transforma numa organização criminosa, e, por fim, a convergência, que se apresenta de maneira clara num conceito mais recente, que é o conceito da convergência e hibridização, onde organizações terroristas e organizações criminosas se convergem em objetivos e se hibridizam com diversas estruturas formais, informais, lícitas e ilícitas, a fim de conquistarem os seus objetivos.
né? Então, entendendo esses conceitos, é importante para que a gente não analise o atentado terrorista de forma simplista ou de forma reducionista, tratando como uma situação pontual. Porque quando a gente começa a analisar de maneira mais complexa, a gente passa a entender também que esse atentado e que o ciclo da atividade terrorista ele se dá por uma estrutura sistêmica e que exige também uma resposta sistêmica do Estado. Essa resposta sistêmica, é fato, ela tem uma participação muito grande da estrutura militar do Estado, da estrutura de defesa do Estado. John Pouvin fala no seu livro que não importa se segurança faz parte de 10% ou 90% do problema, eles serão a primeira parte do problema a ser solucionado. Mas o Estado, para mitigar a possibilidade, os fatos que permitem a radicalização e o recrutamento para a atividade terrorista, o Estado necessita de uma integração, de uma abordagem integrada, multidisciplinar, a fim de que a população, em geral, não perceba na atividade terrorista uma resposta às suas expectativas e que essas respostas sejam atendidas pelo Estado. Dessa forma, a paz duradoura que se pretende atingir, não só no Oriente Médio, não só na Rússia, mas em qualquer lugar do mundo, ela passa a ter chance de ser construída. Como eu falei, a resposta militar ela tem que existir pela sua capacidade de estabilizar o ambiente. Mas a manutenção dessa resposta ela exige da integração de outras estruturas do Estado. Falando ainda dessa resposta militar, Israel já cercou Gaza, em razão do rompimento das cercas. Há, então, um isolamento da faixa de Gaza, um isolamento não só dentro do território de Israel, mas também da parte da faixa de Gaza que é limítrofe ali ao Egito. Reforçou no domínio naval as fiscalizações das embarcações que chegam ali próximo a Gaza. Então, nós temos já, de maneira visível, uma atuação no domínio terrestre, com o isolamento de Gaza, uma ação no domínio naval e ações pontuais, mas como o próprio ministro da Defesa de Israel falou no dia de ontem, que estão buscando ser pontuais, mas não estão conseguindo ser cirúrgicos, por conta do domínio aéreo. E, de maneira simultânea, nós percebemos ações também pontuais das Forças de Operações Especiais de Israel, particularmente pelo Sayeret 13, que são as Forças de Operações Especiais da Marinha de Israel, e Sayeret Matkal, que são as Forças de Operações Especiais do Exército de Israel, em ações de resgate de reféns e de neutralização de lideranças do Hamas. Esse cenário, a gente está caminhando aí para o quarto dia, para o quinto dia, quer dizer, da intensidade dos conflitos entre o Hamas e Israel, nós percebemos uma complementariedade de operações de combate em larga escala, como eu falei, no domínio terrestre, domínio naval, domínio aeroespacial e no domínio cibernético também, a intensificação de guerra cibernética, tanto por parte de Israel, quanto atuando sobre as estruturas do Estado de Israel, estruturas políticas, econômicas e militares. Essa complementariedade dessas operações de combate em larga escala, com táticas técnicas e procedimentos de operações contra forças irregulares, muito claramente com essa interdição do apoio externo, isolamento, captura dos apoios, captura de lideranças, controle da população, como já Israel tem buscado fazer, pelo menos anunciado que vai efetuar, e uma postura de contra-terrorismo reativo. Israel já pratica o contra-terrorismo proativo
há muitos anos, mas em virtude desse atentado, essa resposta do contra-terrorismo reativo. De maneira geral, essa resposta contra o ator não estatal, Hamas, né, configurando aquilo que a gente fala da guerra irregular, o próprio Coronel Visaco fala muito bem no seu livro, cujo tema é exatamente esse, guerra irregular, que é um conflito entre um ator estatal e um ator não estatal. A gente percebe duas abordagens. Uma abordagem que foi caracterizada por David Galula, que é a abordagem centrada no segmento civil da sociedade, na conquista do apoio da sociedade, e uma abordagem centrada no inimigo, onde tem o próprio teórico israelense Martin Van Creveld, que define como uma abordagem centrada nas ações sobre o inimigo. E que, se nós formos observar as ações de Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah, elas tenderam exatamente a seguir essa vertente. Uma abordagem centrada no inimigo com uma aplicação do poder militar convencional e do poder militar, da estrutura não convencional do poder militar de Israel sobre o inimigo. Entretanto, nessa intenção da construção de paz que se desenhava no Oriente Médio, pelos diversos atores que o João Gabriel apresentou mais cedo, a necessidade de integrar essas duas abordagens para atores distintos, né? A resposta centrada na população, ela não pode ocorrer somente na população de Israel, mas considerando também a população de Gaza. A gente tem desenhado muito bem o que aconteceu nos últimos 10 anos na Operação Maban, no enfrentamento de Israel com o Hezbollah, onde Israel evitou uma confrontação direta com o Hezbollah, entendendo que cada militante, cada terrorista do Hezbollah que fosse neutralizado por Israel, no dia seguinte surgiriam mais 10. Então, valeria mais a pena conter aquela ameaça do que tentar destruir, porque essa tentativa de destruição da ameaça, ela provocaria uma radicalização da ameaça e daqueles que têm vínculos identitários com a causa da ameaça. Essa postura pode ocorrer agora em relação ao Hamas, a depender da resposta do Estado de Israel. E caso essa radicalização aumente, a gente pode se deparar aí com um número elevado de baixas de ambos os lados. E que, com certeza, pode alterar o balanço geopolítico da região e que vai dificultar o estabelecimento dessa paz duradoura que é interessante para todos os povos da região. E se nós formos olhar sobre a questão da ótica do terrorismo, é interessante para toda a humanidade. A gente, aqui na ECM, vai continuar acompanhando, fazendo as leituras aí dos cenários diários aí do conflito, fazendo as nossas análises em cima daquilo que a gente já viu como importante para o nosso desenvolvimento doutrinário, para o nosso aperfeiçoamento doutrinário, sobretudo com relação a táticas, técnicas e procedimentos de contra-terrorismo e operação contra forças irregulares, o fortalecimento dentro do país em razão dessas ameaças que ocorreram lá em Israel, mas o fortalecimento aqui do Brasil das nossas atividades interagências, passando desde a atividade de Receita Federal, vigilância sanitária, combate a ilícitos transfronteiriços, lavagem de dinheiro, para que a gente consiga mitigar na ótica das forças de segurança e defesa do Estado, que a gente consiga mitigar a estruturação da atividade terrorista, da mesma forma, propiciando um ambiente seguro e estável aqui no nosso país. Cabe lembrar que em 2016, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, existia um temor sobre a ameaça terrorista, sobretudo por conta do evento que as Olimpíadas representam, pelos acontecimentos em 2014 e 2015 na França, pelo crescimento do Estado Islâmico na época, e ainda assim
a solução apresentada pelo Estado brasileiro, protagonizada pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e por outros órgãos do Estado, foi bastante eficaz a fim de mitigar qualquer tentativa de atentado terrorista. Isso só ocorreu justamente por essa prática constante de acompanhamentos, estudo de caso e desenvolvimento doutrinário. E dessa vez não está sendo diferente. Agradeço aqui a todos que estão nos acompanhando. Vamos partir para os debates. Pessoal, olha só, agradeço aí a palestra do João Gabriel, a apresentação do Coronel Morgado e a apresentação do Major Salóis, essa última agora. Palestras e apresentações que auxiliam todos nós a entender de uma melhor maneira as coisas, os movimentos que estão acontecendo naquela região. Uma sobre uma abordagem geopolítica, outra descendo mais a miúde na expressão militar de conflitos árabes israelenses, israelo-palestino, e o Major Salóis entregando aí a sua experiência em treinamento de combate ao terrorismo aí, e aportando um conhecimento bastante valioso. Vamos dar sequência aos nossos debates, mas antes disso eu queria explicar uma coisa. Vamos dar 15 minutos de intervalo para o pessoal beber uma água, tomar um café, ir para o banheiro, esticar as pernas. Voltamos. Na volta, os 3 palestrantes estarão aqui ao vivo. Eu não vou estar aparecendo por questões de limitação de espaço, mas vocês vão escutar minha voz conduzindo aí o debate. As perguntas, elas serão feitas de maneira escrita, tá, ok? Ou no chat, ou na plataforma Zoom. E aí eu vou ler 2 a 3 perguntas e eu vou lançar para os apresentadores. Tá bom? Tá combinado assim? Então tá bom, pessoal. 15 minutos agora. Que horas são agora? 11h10. Quando for 11h25, a gente retorna para cá e a gente tenta esticar até meio-dia, meio-dia e 5, mais tardar os nossos debates, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Pessoal, bom dia. Retornando aqui do nosso intervalo, não estou aparecendo, mas estou no ambiente. Devido à restrição de espaço e como forma de deixar em destaque os palestrantes, eu vou chamar aqui as perguntas, né? Eu vou fazer leitura de 2 a 3 perguntas e eu vou passar uma rodada aí para os nossos apresentadores responderem as perguntas, tá bom? A primeira pergunta é da Amanda Marini. Dentro da sua exposição e sobre as Forças Armadas iranianas e o interesse persa de ser potência regional, pode comentar mais um pouco sobre como ocorre a correlação de agenda do Irã com os grupos paramilitares da região com foco no Irã? Obrigada. Mantém a mesma. Aí a Amanda também ela fez a mesma pergunta, exatamente a mesma, só que dentro da sua exposição e tal, com foco em Israel. E, não obstante, ela fez mais uma terceira pergunta com foco no Hamas. Então, assim, a mesma pergunta com foco no Irã, Israel e Hamas. Eu vou iniciar aqui a rodada com o nosso João Gabriel, mas depois aí o Coronel Morgado, o Major Salóis pode, digamos assim, complementar a resposta. Obrigado pela pergunta, Amanda. Correlacionando essa agenda, essa estratégia iraniana com os grupos paramilitares ou grupos, atores não estatais na região, o Irã tem interesse de expandir a sua influência através desses atores e esses grupos, né, podem ser vistos como uma estratégia defensiva. Caso ocorra alguma ação contra o Irã, seria essa resposta. No mesmo caso contra o Israel, o Irã apoia grupos, por exemplo, alguns grupos ao redor do território de Israel, no caso do Hezbollah, alguns grupos na Síria ou alguns grupos na Palestina, né, com a intenção de, caso acontecesse alguma ação contra os interesses iranianos ou contra o território iraniano, esses grupos poderiam reagir contra o território israelense nessa estratégia iraniana. Eles poderiam, não é certo essa reação, mas é algo que deveria ser levado em consideração
caso ocorresse uma operação israelense contra o Irã em si, né? Esse é um dos principais objetivos um dos objetivos do Irã em apoiar esses grupos, né? Algum dos apresentadores quer falar alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Se não tem uma pergunta, eu vou fazer a pergunta, porque eu estou cheio de perguntas aqui nessa análise. Vou fazer a pergunta aí para o Coronel Morgado, Major Salões e também para a banca. Eu queria saber, principalmente com o Major Salões, eu acho que ele fez uma apresentação muito bacana aí sobre ataque terrorista, métodos, etc. Se o ataque do Hamas pode ser considerado um ataque terrorista? Bom, vamos lá, Coronel. O ataque propriamente dito, toda aquela ação, ela se enquadra porque ela causou de fato terror e causou de fato o medo. Mas o ataque terrorista, como a gente fala na doutrina militar terrestre, o terrorismo, ele é uma das formas de execução da guerra irregular, né? A guerra irregular, ela se divide em subversão, terrorismo, guerra de guerrilha e apoio à fuga e evasão. São as táticas, técnicas e procedimentos que a gente observa na execução da guerra irregular. E o atentado terrorista, ele pode ser considerado uma ação direta, uma ação de choque. E foi o que ocorreu. Não somente pelos foguetes, mas pela coordenação com a infiltração de paragliders, com a infiltração dos centenas de terroristas dentro do território palestino, engajando diversos alvos. Então, um atentado terrorista, pela definição do que é o ataque terrorista, né, de causar o medo, o uso da violência, ele se caracteriza como de fato um ataque terrorista. Mas eu acho que, dentro da pergunta do senhor, o fato da gente compreender de maneira sistêmica isso aí, como o Hamas vai desempenhar suas ações a partir disso aí, né? Tem o sequestro de diversos israelenses, provavelmente outras pessoas de outras nacionalidades também estão sendo feitas reféns pelo Hamas, e como ele vai conduzir essas ações, combinar ações de guerra irregular com ações informacionais, tudo isso aí extrapola somente a tática, técnica e procedimento do terrorismo. O que ocorreu no final de semana, como eu falei, fica caracterizado como um ataque terrorista, mas as ações subsequentes disso aí, elas extrapolam somente o ataque, né? A radicalização, o recrutamento, a exploração na mídia, tudo isso aí, e a exploração de ambos os lados, né? Recentemente na segunda-feira saiu as imagens de um ataque aéreo israelense na faixa de Gaza, onde a imagem que mais correu não foi a imagem do ataque aéreo em si, mas foi a imagem da defesa civil palestina correndo com uma criança no colo, como efeito do ataque aéreo. Tudo isso é disseminado de maneira sistemática a fim de atingir os objetivos do Hamas. Major Salles, muito obrigado aí pela resposta. Eu penso também de forma muito semelhante à sua. Para mim está muito claro, analisando com vários tipos de metodologia acadêmica, o que aconteceu no final de semana pode sim ser caracterizado como um ataque terrorista. E é um assunto extremamente sensível e complexo. O que a gente não pode entrar no erro é tipificar o Hamas como um grupo terrorista. Ele é uma organização extremista que utiliza métodos extremos, dentre os quais se destacam os ataques terroristas. E como você bem disse, daqui para frente, as táticas, técnicas e procedimentos, meios, provavelmente eles irão mesclar de ataques terroristas com procedimentos de guerra regular, com artilharia, bateria de artilharia antiaérea. Vai ser uma guerra bem complexa, essa que está envolvendo esse ator não estatal contra o país de Israel. Mas vamos passar para a próxima pergunta, Major Barcelos, ok? Considerando o pensamento estratégico israelense de expandir suas operações reativas ao território inimigo,
Peço que possam comentar sobre a possível tomada militar da faixa de Gaza e a possibilidade de expansão das operações militares no território sírio e jordaniano. Como Morgado, acho que isso é opção, hein? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Barcelos. Vamos começar ali pela expansão das operações militares, né, no território sírio e jordaniano. Isso vai depender da atitude da Síria e da Jordânia, né? Por enquanto, eles têm se mostrado neutros, estão acompanhando, não demonstraram apoio a ninguém. Então, se continuarem assim, e não só a Síria e a Jordânia, todos os outros atores envolvidos no conflito, né? Naquele conflito que eu apresentei antes, tanto o árabe-israelense como o israelo-palestino, tudo vai depender de como os atores que estão envolvidos, e o professor João Gabriel também falou de muitos atores que têm uma ligação direta ou indireta com o conflito, vai depender da atitude deles perante os acontecimentos, né? Essa expansão vai depender exatamente dessa atitude desses atores. E com relação à possível tomada militar da faixa de Gaza, é possível, sim, não tenho dúvida que está sendo planejada uma incursão, um ataque à faixa de Gaza, mas é uma operação militar extremamente complicada, né? Nós aqui temos discutido, a faixa de Gaza ela já está cercada, ela já está isolada. Quais são as ações, as próximas ações? E provavelmente haverá uma incursão, haverá uma ação ofensiva na faixa de Gaza. Porém, essa ação é uma ação extremamente complexa, devido à complexidade do ambiente operacional faixa de Gaza, né? Tanto a sua dimensão física, a sua dimensão humana. Nós estamos falando ali de 365 quilômetros quadrados de área e 2,3 milhões de pessoas que moram ali, que residem ali. Então, não é uma operação simples. E aí vai naquilo que eu falei durante a apresentação. Israel vai ter que dar uma resposta enérgica e dura ao que aconteceu, mas com cuidado de não perder liberdade de ação. E aí a outra pergunta ele fará uma ação, digamos que ele faça uma ação na faixa militar, ali na faixa de Gaza, uma ação militar na faixa de Gaza. Qual será a duração dessa ação? Ele vai querer conquistar e manter a faixa de Gaza como território ocupado? Quais são as vantagens e as desvantagens disso para o Estado de Israel? Então, isso são fatores que os chefes militares estão levantando e será submetido tranquilamente ao poder político de Israel para que a decisão seja tomada. Alguma coisa será feita, a gente acha que será feita, né? Alguns ataques já estão sendo feitos, o Salós falou muito bem aqui, no domínio físico já tem ataques, pelo domínio aéreo também, cibernético, porém uma ação mais contundente, de maior poderio, parece que está sendo planejado. Agora a pergunta é quanto tempo irá durar essa ação? Devido à complexidade do ambiente operacional faixa de Gaza. Essa é a grande questão, que deve ser também a grande dúvida ali dos chefes militares de Israel. Puder complementar, a vitória militar ela se torna desprovida de sentido se ela não tiver uma conexão com os objetivos políticos. O poderio militar de Israel ele é desproporcional, favorável ao Estado de Israel se comparado ao poder militar do Hamas. A questão é como essa aplicação do poder militar de Israel, convencional e não convencional, como nós já falamos aqui, as ações por meio dos ataques aéreos, o bloqueio naval, o isolamento da faixa de Gaza, as ações pontuais das forças de operações especiais das forças de defesa de Israel, tudo isso já está ocorrendo. A questão é como isso vai ser conduzido de maneira positiva para manter a liberdade de ação de Israel, a ponto de não inverter essa liberdade de ação e restringir as ações de Israel, sobretudo na dimensão informacional. Como o Morgado falou, a necessidade da resposta, ela há e ela já tem sido dada na dimensão informacional, né? Os pronunciamentos das autoridades israelenses elas têm sido bastante contundentes e na dimensão física eles se mostram um pouco mais pontuais, né? Tem dados aí de alguns integrantes da ONU que foram feridos por conta de bombardeios, de ataques aéreos
dentro da faixa de Gaza. Então, tudo isso torna mais complexo ainda uma decisão de uma entrada viva força, digamos assim, dentro da faixa de Gaza, né? De maneira sistemática, casa a casa, ou de maneira dinâmica. Tudo isso torna mais complexo ainda. Para corroborar ainda o dado da preparação do Estado de Israel, tem o dado da mobilização de 300 mil recrutas para as Forças de Defesa de Israel que ocorreu durante o final de semana, né, nas últimas 48 horas. Mas isso tudo faz parte do bojo da preparação do Estado de Israel diante das suas análises de inteligência. Só para complementar os colegas falaram, no caso da possibilidade de expansão das operações militares, né, no território sírio, por enquanto não teve uma ação de algum, nem do governo da Síria e nem de alguns atores não estatais sírios para realizar ações contra Israel ainda, com uma forma mais forte, vamos dizer assim, né? Só esclarecer aqui a questão do terrorismo. Muita gente está perguntando sobre, poxa, o terrorismo, eles fizeram um ataque terrorista, não podem ser considerados grupos terroristas. Eu já estudo terrorismo já tem uns 10 anos, mais ou menos, e a principal base de dados de terrorismo é o Global Terrorism Database. E lá, eles contabilizam atentados terroristas no mundo inteiro, utilizam uma metodologia própria. Para que vocês tenham uma ideia, nessa base de dados tem grupos brasileiros como MST e PCC. Está lá, catalogado, pode acessar agora na internet que você vai ver lá, perpetrar ataques terroristas. Aí eu pergunto para você, eles são considerados grupos terroristas? Não são. Pela perspectiva brasileira, não são. São movimentos que têm... O MST é um movimento legítimo, o PCC tem uma organização que tem fins lucrativos com meios ilícitos. É por isso que terrorismo é um assunto muito complexo e muito bem comentado pelo Major Salós. Eles fizeram, sim, ataques terroristas, mas tipificar o Hamas como um grupo terrorista, aí já parte para um outro campo, que é um campo muito mais sensível e complexo. Vamos lá, Galvão, a próxima pergunta. Os senhores comentaram sobre os foreign fighters e estados apoiadores de grupos terroristas. Como a doutrina atua, classifica, desarticula e combate nos 3 ambientes operacionais? Me preocupa com o apoio de governos representando estados contra a vontade de suas populações. Vamos lá, Galvão. Como a gente comentou, o ambiente operacional ele é dividido em 3 dimensões, a dimensão física, humana e informacional. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que você usa a dimensão informacional para influenciar a dimensão humana para que essa atue na dimensão física. Então, esse é o grande X da questão, né? Então, você tem especialistas em manobra informacional, especialistas em manobra física, você tem especialistas na dimensão humana. Então, a doutrina militar é algo extremamente complexo. E essa atuação, né, devido à simultaneidade de ações, ela tem que ser uma atuação extremamente integrada e sincronizada. Isso tudo é o que a gente estuda desde os campos escolares na academia, chegando até a escola de mais alto nível de doutrina militar, que é a ICEM. Então, você tem que fazer uma ação integrada e sincronizada em todas as dimensões e domínios. Que os domínios, aí você tem 7 domínios, o domínio terrestre, marítimo, aéreo, cibernético, eletrônico e assim vai, né? Tudo isso é estudado para que todas as operações sejam desencadeadas, né, de forma integrada, sincronizada, atuando em todos os domínios, em todas as dimensões, a fim de que sejam atingidos, como o Salós falou, os objetivos políticos de guerra. Tudo isso vem sendo estudado e sincronizado e hierarquizado. Dos objetivos militares, dos objetivos políticos de guerra, você tem os objetivos estratégicos, os objetivos operacionais e os objetivos táticos. Todos eles apontam na mesma direção, que é o estado final desejado e a consecução dos objetivos políticos de guerra. Então, isso é algo extremamente complexo, né, que é estudado em diversas etapas do currículo
profissional, né, da nossa carreira, tá, para que você consiga executar essas ações de tal forma que você consiga sempre, numa operação, alcançar o estado final desejado e conquistar os objetivos políticos elencados pelo Estado que está envolvido no conflito. O Coronel Morgado apresentou um slide onde tinha as 7 fases do atentado terrorista. Os 7 passos. O 6º passo, que é o ataque propriamente dito, a resposta imediata, ela é uma resposta que se resume ao poder militar. Nós temos ali a estrutura de primeira resposta, como é chamado internacionalmente de First Responder, mas é a estrutura militar que vai fazer essa defesa, o poder militar. Mas a gente não quer que a gente atuar no 6º passo, porque a partir do momento que a gente atua no 6º passo, nós teremos baixas civis, o atentado vai ter sido concluído. Então, nós temos que desenvolver uma estrutura de contra-terrorismo e antiterrorismo, e isso, como eu referenciei nas Olimpíadas, isso foi executado de maneira exemplar, onde o Estado ele desenvolve um portfólio de capacidade de todas as suas agências que extrapolam a defesa, a justiça e a segurança pública, para trabalharem de maneira integrada, e isso não só no meio estatal, mas também no meio privado, a fim de que nós possamos desenvolver a percepção da ameaça terrorista, né, de tal maneira que o Estado como um todo, a sociedade, consiga desenvolver esses mecanismos por meio de protocolos estabelecidos, a fim de que perceba-se a infiltração desses foreign fighters e, mais ainda, evitar o surgimento de foreign fighters dentro do nosso Estado. Então, é um trabalho complexo, a gente não tem uma solução, não pode adotar uma solução simplista e reducionista somente no poder militar. Diante de um sistema adaptativo complexo, a resposta ela também tem que ser sistêmica e adaptativa. Nós tivemos uma referência muito boa, que foi o que aconteceu nas Olimpíadas e nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, mas, obviamente, com a evolução dos atentados terroristas, da evolução das táticas técnicas e procedimentos de um atentado terrorista, o que aconteceu agora nos apresenta muito claramente isso, há necessidade de haver mais treinamento, aprimorar a coordenação interagências, para que a gente não precise chegar no 6º passo. O 6º passo é a falha de toda a estrutura. É um erro que ninguém quer. Então, desenvolver uma estrutura de antiterrorismo e contra-terrorismo proativo são 2 chaves que não se resumem ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério da Defesa, mas se resume a todo o Brasil, falando sobre a nossa perspectiva, para evitar o surgimento de foreign fighters, a infiltração de foreign fighters. Vamos para mais uma pergunta. Acredito, de Vinícius Troina. Acredito que seja uma pergunta para o Coronel Morgado. Se os outros 2 quiserem responder, não tem problema. Nos vídeos dos ataques que circulam nas redes, em um deles tem-se um Merkava destruído e sua tripulação morta. Os integrantes do Hamas que aparecem no vídeo não demonstram ter equipamento de alto nível. Ainda assim, operaram um carro de combate de última geração. O que deve ser ocorrido? Alto nível de preparo dos integrantes ou ineficácia da tripulação? Obrigado pela pergunta, Vinícius. Realmente tem esse vídeo, mas também tem um outro que mostra um drone soltando uma munição em cima de um Merkavá e destruindo esse Merkavá, né? Então, essa pergunta, essa indagação que você faz é o que a gente tem procurado analisar. Na minha ótica, está me parecendo muito mais um alto nível de preparo do ataque, como a gente comentou aqui antes, né? Esse ataque que foi realizado, ele foi realizado de uma maneira integrada, sincronizada, com alto grau de treinamento, de adestramento do Hamas. Isso, então, demonstra uma eficácia, né? Um alto nível de preparo dos elementos do Hamas para executar esse ataque. Eu acho que está muito mais para esse lado,
né, do nível de preparo do ataque. Porque se a gente fizer a comparação com outros vídeos que nós vimos, a utilização dos paragliders, como o Salóis falou, né, a utilização ali, a explosão das cercas demonstra um alto nível de preparo. Então, eles fizeram, né, eles treinaram os seus combatentes para alcançar os objetivos ali elencados. E aí pego esse vídeo novamente que eu falo para você, que aparece de um drone soltando uma munição em cima de um Merkavá e destruindo esse Merkavá, né? E aí nós vamos entrar na evolução da doutrina, aquilo que a gente tem discutido muito aqui na ICM. Já na guerra da Ucrânia, a gente já tem visto essa introdução da utilização do drone no ambiente operacional, durante as operações militares, e agora, novamente, no Hamas. O que vai acontecer? Né? É a mesma coisa que aconteceu com a evolução dos blindados. Na hora que aparece o blindado, você começa a estudar uma maneira de conter o blindado. E aí vai a famosa briga da munição e da blindagem, munição e blindagem. Né? Você começa lá com canhões de 37 milímetros, 76, 90, 105, hoje já estamos com canhões de 120 milímetros. Blindagens antes somente de aço, blindagens de cerâmica, já tivemos blindagem com urânio empobrecido, já temos blindagens reativas, é a briga. Então, hoje, com o aparecimento desse novo material de emprego militar, o drone, já está se começando a se estudar duas coisas. Primeiro, como eliminar essas capacidades, esses efeitos que o drone tem no campo de batalha. E a outra é como utilizar o drone de tal maneira que ele possa ampliar o meu poderio militar, o meu poder de combate durante as operações militares. Tá certo? Espero ter respondido a pergunta. Major Salóis, João Gabriel. Pessoal, olha só, se não tem mais perguntas, eu vou encerrar aqui a nossa live, tá? Aproveito a oportunidade para agradecer ao Coronel Morgado, ao Major Salóis, ao João Gabriel, que é um doutorando aqui da ICM, por abrir o seu tempo, de sua agenda, para poder transmitir conhecimento de profissionais que têm uma expertise em conhecimento longo nessa área, cada um com sua perspectiva um pouco mais acadêmica, o outro mais voltado para a expressão militar, o outro mais voltado para aquilo que trabalhou quase que a vida militar inteira, no das operações especiais, com o nosso Major Salóis, pronto aqui para transmitir um conhecimento de um conflito que não é novo, mas que está ganhando capítulos adicionais, que ganhou capítulos adicionais nesse último final de semana e que está sensibilizando tanto o Brasil quanto os demais países do sistema internacional nesse conturbado e complexo ambiente operacional no século XXI. Da minha forma, eu agradeço aos 3 palestrantes e também agradeço aos integrantes dessa live que nos prestigiaram e acompanharam essa live para tentar entender um pouco mais sobre o conflito Israel-Hamas. Muito obrigado a todos e que todos tenham um bom dia e que tomara que o nosso feriado seja um feriado com notícias mais tranquilas. Grande abraço a todos.